bem-vindos a mais um Espaço de Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt. E hoje é o último Espaço de Fontes do ano, mas provavelmente o Espaço de Fontes mais especial de todos. Vamos fazer aqui o anúncio dos vencedores da primeira edição dos prémios. Hoje falo eu, uns prémios que visavam premiar os melhores do wrestling nacional em 2018 e, portanto, com o anúncio das categorias e dos vencedores, vamos acabar também por fazer aqui uma review de tudo o que foi o wrestling nacional em 2018, porque todo o ano está incluído nestas categorias e, portanto, acabamos por fazer a revisão de tudo o que foi o ano no wrestling nacional. Estão 7 categorias a concurso: estreia do ano, momento do ano, feud do ano, lutador português no estrangeiro, combate e depois lutador do ano e promoção do ano. São estas as 7 categorias. E antes de começar, uma pequena indicação. Ao todo, entre todas as nomeações, entre feuds, combates, lutadores, promotoras, estão aqui 40 nomeações. Eu acho, penso eu, até pelo que tenho falado, que destas 40 nomeações existiu, talvez polémica, entre aspas, em 3 delas não terem sido incluídas, e eu vou passar a explicá-las. Portanto, a primeira delas, no momento do ano, a vitória do Luís Mira no torneio de Tarzan da Borda não estar aqui incluída. E, portanto, não está por uma razão. Estes momentos do ano foram aqui divididos entre WP, APW e CTW. E para colocar a vitória do Mira no torneio de Tarzan da Borda, que foi um enorme momento, que ninguém tenha dúvida disso, foi um enorme momento, mas para o colocar aqui, teria que ser retirado o momento da vitória do Corvo, quando venceu o Iron Man Match e finalmente venceu o título do WP. Eu penso, e acho que o próprio Mira se calhar até concordará comigo, que estar a retirar daqui a vitória do Corvo, que foi uma vitória depois de mais de uma década de trabalho e dedicação, seria muito injusto e, portanto, apenas por isso a vitória do Mira no torneio de Tarzan da Borda não surge nestas nomeações. Também na feud do ano não estar a feud Super Kid Nelson Pereira Lobo Ibérico. Existe também uma razão para isso. Antes de mais dizer, foi uma grande feud e uma feud até inovadora, que ninguém tenha também dúvida disso. No entanto, foi uma feud que começou em 2017, não em 2018, o que não teria problema, porque a feud depois entrou por 2018. Não é por aí, mas dizer que a parte de 2017, e eles tiveram um grande combate no November to Remember, e portanto esse combate não poderia ser contabilizado. A verdade é que depois, em 2018, muito dessa feud teve a ver com segmentos de backstage e com produção. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, e naturalmente, o Lobo Ibérico não tem a mínima culpa disso, portanto não está cá. O CTW deu muito bem a volta a essa situação, mas a verdade é que quem foi lutando nos main events durante o ano foram o Rossi e o Super Kid. Portanto, terão ficado aqui a faltar. O Nelson e o Lobo depois terminam a feud com um bang total, mas terão ficado aqui a faltar 1 ou 2 combates durante o ano, e se esses combates tivessem ocorrido, de certeza absoluta que a feud estaria aqui incluída. Para ser incluída, teria que ser retirada a feud também do Super Kid Nelson Pereira com o Rossi, e eu acho que isso seria muito injusto para o Leo Rossi, e portanto não foi feito. Por último, no lutador do ano não estar incluído o Santos, e portanto tem também uma razão muito concreta. O Santos teve um grande segundo semestre, teve um excelente segundo semestre, conseguiu ser o campeão mais jovem de sempre em Portugal, estreou-se na LATRIPW, estreou-se na IWL e, portanto, teve um grande segundo semestre. Agora, o primeiro não foi assim de tanto destaque,
Naturalmente não é culpa dele, portanto tem a ver com o booking, mas a verdade é que o primeiro semestre não teve tanto destaque e, portanto, isto tem que ser o ano inteiro. Eu, se calhar, como fã, colocaria aqui o Santos, mas isto não depende da minha opinião como fã, depende do que eu acho que são factos concretos e, portanto, por essa razão, optei por não colocar o Santos. Dizer também que numa próxima edição, portanto, para o ano, o que irei fazer será, uma semana antes destes prémios, portanto, solicitar sugestões à comunidade para categorias e para nomeações, principalmente até para nomeações, categorias mais ou menos não é muito difícil escolhermos. Poderíamos também ter colocado aqui o show do ano, onde estariam, por exemplo, a batalha final, o CTW Incidente Internacional e muito provavelmente o APW Universo Alternativo. Poderíamos ter colocado lutador estrangeiro num show português, portanto a melhor prestação de um lutador estrangeiro num show português, onde, por exemplo, poderiam estar o Desmond Darrell Allen, o Mad Dog Max, o Tamura, por exemplo, e o Symbiote, assim de cabeça. Portanto, seriam aqui duas categorias perfeitamente possíveis, mas para esta primeira edição eu quis ser objetivo, quis ser concreto. Estão aqui estas categorias, estão aqui estas nomeações, votem e penso eu que a coisa não correu mal, porque houve uma excelente votação e, portanto, eu diria que os resultados que daqui surgem e que serão publicados na página, todos os gráficos serão publicados na página com os resultados, na página Hoje Falo Eu Wrestling Português, mas diria eu que os resultados que daqui surgem indicam, sem qualquer sombra de dúvida, qual é o sentido da comunidade em relação às categorias propostas. E vamos então começar com a primeira, a estreia do ano. Nesta categoria estavam nomeados André Mota, Artur Carvalho, Miguel Guerreiro e o artista formalmente conhecido como Trindade. O André Mota, que se estreou na APW com a sua personagem André de Mota, a sua personagem da realeza. O Artur Carvalho, que venceu a Batalha do Poder. O artista formalmente conhecido como Trindade, que ficou em segundo lugar na Batalha do Poder e que viu neste final de ano a sua personagem ter aqui quase uma mudança. E o Miguel Guerreiro, que se estreou pelo CTW, fez dois excelentes combates frente ao Symbiote no CTW Graça e no CTW Casainhos. Tinha feito também na semana anterior ao CTW Graça, uma antestreia frente ao Rossi, um combate que eu também vi e que também foi bom, e portanto o Miguel teve uma excelente estreia. No entanto, teve agora que colocar aqui a sua carreira um pouco em suspenso, um enorme shout daqui para ele, mas naturalmente que está nomeado. Eu vou em cada categoria referir, indicar o runner-up, portanto o segundo classificado, aquele que deu luta ao vencedor, e depois naturalmente o vencedor de cada categoria. Nesta categoria de estreia do ano, o segundo classificado, na minha opinião, com alguma surpresa, mas eu penso que foi a comunidade a querer destacar a mudança na personagem deste homem, e em segundo lugar, com 20% dos votos, o artista formalmente conhecido como Trindade. Acho que é um excelente segundo lugar e, volto a repetir, claramente a comunidade do wrestling portuguesa a dizer que este é o sentido que a personagem do Trindade deve ter. Ele realmente mudou nos dois últimos shows e, portanto, parece haver aqui um sentido concreto para a personagem do Trindade. Esta foi a segunda categoria com um vencedor mais massivo. Sinceramente, ao final do primeiro dia, já se percebia claramente quem iria ganhar esta categoria. E o vencedor, com 51,4% dos votos, portanto, mais de metade das pessoas que votaram neste lutador para a estreia do ano, o grande vencedor é o André Mota, com 51,4% dos votos. Uma vitória estrondosa para o Mota. Naturalmente que aqui foi premiada a excelente personagem dele na APW. Não há a mínima dúvida disso. E depois este último show do WP, em que realmente o Mota também se destacou. E, portanto, extrema curiosidade para perceber o que será o 2019 do André Mota.
pelo menos no ano de estreia, o André deixa excelentes indicações e, portanto, vamos ver que tipo de confirmação é que vamos ter em 2019. A comunidade quis premiá-lo por isso, claramente, com uma vitória estrondosa na estreia do ano. Passemos agora ao momento do ano. Estavam 7 momentos a concurso. Portanto, a caminhada do James Matthews até ao título da APW. O que se queria aqui, portanto, realçar era a vitória do Matthews na Liga Carlos Rocha e depois a conquista do título da APW num Out of Three Falls frente ao Ramon Vegas. O James tinha chegado a uma determinada altura da época em que apenas vencendo a Liga Carlos Rocha poderia lutar pelo título da APW e foi exatamente isso que aconteceu. Venceu a Liga Carlos Rocha e depois, num belíssimo momento, talvez um dos momentos mais bonitos que vi no Centro de Treinos de Portimão, a vitória do James no título da APW. Depois também o tryout na WWE por parte da Claudia Bradstone. Esta foi a notícia na minha página com o maior alcance de sempre. Mais de 1500 pessoas viram esta notícia no Hoje Falo Eu. E, portanto, dizer que a minha página tem 1100, pouco mais de 1100 seguidores. Portanto, teve partilhas e partilhas e partilhas. Mais de 1500 pessoas viram esta notícia. O que para o wrestling nacional é um número que eu acho astronómico quase. E, portanto, naturalmente que teria que estar aqui. A Cláudia foi escolhida entre muitas outras lutadoras pela WWE. É algo de incrível e naturalmente que teria que estar aqui. Depois, a conquista por parte de Bruno Corvo Almeida do título do WP, algo que o Corvo procurava há anos e anos, e acho que foi uma belíssima história, acho que foi um belíssimo combate onde o Corvo venceu e também um belíssimo momento depois. Portanto, mais do que justa esta nomeação para momento do ano. A entrada da APW no universo alternativo. A APW chegou a um determinado momento da época em que, devido a alguns condicionalismos, optou por fazer uma storyline completamente alternativa, uma storyline nunca tentada em Portugal e, portanto, parabéns por isso. Está aqui, foi sem dúvida um dos momentos do ano. O APW Universo Alternativo é um show que ainda hoje é falado na comunidade do wrestling nacional e, portanto, teria que estar naturalmente como um dos grandes momentos do ano. Outro, Claudia Bradstone e Thalia Martins trespassam uma mesa e uma porta e, naturalmente, o que este momento pretendia simbolizar, o que estes dois spots pretendiam simbolizar, era tudo o que estas mulheres fizeram para elevar o wrestling feminino nacional. Claudia Bradstone e Thalia Martins deram um passo em frente em relação àquilo que era o wrestling feminino, à forma como os fãs olhavam para o wrestling feminino e, portanto, estas duas, de uma forma, eu direi, incrível, conseguiram dar um passo que se calhar alguns não julgavam ser possível e, portanto, o spot da mesa, o spot da porta simbolizam naturalmente tudo o que estas duas mulheres fizeram durante o ano. O regresso do Pégaso é outro dos momentos nomeados. Quando foi anunciado o regresso do Pégaso para a batalha final, tivemos no centro de Shotokai de Queluz um dos maiores pops de sempre. Foi uma brutalidade e, portanto, teria que estar aqui o regresso do Pégaso. Depois o próprio regresso no combate frente ao David Francisco, também um momento memorável e, portanto, teria naturalmente que estar aqui um regresso mais que aguardado, um regresso mais do que desejado, o do Pégaso. Por último, um momento que teria naturalmente também que aqui estar, mas infelizmente pela negativa, a despedida de Ramon Vegas do wrestling nacional foi um momento extremamente emotivo. Um momento que se calhar nenhum fã se irá esquecer. Despediu-se um dos melhores lutadores nacionais e não porque queria, e se calhar este ponto aqui ainda dá mais emotividade ao momento, as pessoas saberem que o Ramon não se queria despedir do wrestling, foi obrigado a isso e, portanto, foi um enorme momento também, infelizmente, neste ano de 2018 no wrestling nacional. E
esta foi uma categoria em que existiu extremo equilíbrio entre alguns destes momentos, ou diria quase todos estes momentos. O vencedor houve sempre um dos momentos que esteve sempre em destaque, mas depois o segundo classificado ia variando quase hora a hora. E em segundo lugar, com 20,9% dos votos, ficou o WWE Tryout da Claudia Bradstone, que, ainda que tenha sido a notícia mais vista de sempre, não conseguiu ultrapassar a emotividade que foi a despedida do Ramon Vegas do Wrestling Nacional. Foi esse o momento do ano para a comunidade do wrestling portuguesa. 21,9% dos votos. Portanto, apenas 1% a mais do que o WWE Tryout da Claudia Bradstone. Mas a verdade é que a despedida do Ramon esteve nesta votação sempre ou em primeiro ou em segundo lugar nos 3 dias de votação. E, portanto, na minha ótica, é mais do que justo. É lógico que o WWE Tryout da Cláudia é algo único, é algo especial, mas estamos a falar da despedida de um dos melhores lutadores nacionais, Ramon Vegas. É dele o momento do ano no wrestling nacional, portanto, no show do WP, no WP Leather Match, quando o Ramon se despediu. Passemos depois para a próxima categoria, lutador português no estrangeiro. Portanto, estavam 5 lutadores nomeados para esta categoria. O fantástico David Francisco, a Killer Kelly, o Red Eagle, a Shana e o ativista Mauro Chaves. O fantástico David Francisco, que participou no pre-show, na Battle Royale do pre-show, do show do ano da Progress, esteve também em variadíssimas promoções. Foi figura de topo em promoções médias, é certo, mas o David esteve lá como figura de topo na IWL, na Battle Pro, na New Force. Teve um ano mais fraco, eu acabei por não perceber bem porquê, mas o David já está de volta à New Force em 2019 e, portanto, tudo nos diz que poderá voltar a ter um lugar de destaque e que merece na New Force, porque foi uma das grandes figuras desde a fundação da empresa. É também alguém que vive totalmente do wrestling na Inglaterra. Ele é treinador no Knuckleops e, portanto, uma justíssima nomeação para o fantástico David Francisco. Killer Kelly, acho que não é preciso dizer nada. WXW Women's Champion, estreia no NXT, e se não bastassem estes 2 pontos, que já seriam totalmente brutais, a Kelly esteve em tudo o que foi promotora por essa Europa fora durante o ano. Pro Wrestling Eve, esteve na Holanda, esteve várias vezes em Inglaterra, esteve na Alemanha, na GWF, portanto, correu a Europa toda. Além disso, estreou-se no NXT, a primeira portuguesa na WWE, e, portanto, naturalmente teria que estar aqui. Depois, Red Eagle, uma nomeação um bocadinho aqui à parte. É um lutador que, na realidade, não está no estrangeiro. Ele está em Portugal, mas fez, durante o ano de 2018, muita da sua carreira no estrangeiro, e há que valorizá-lo, porque o Red estreou-se na Hit Up. Mais do que isso, estreou-se na All Japan. Foi o primeiro português a estrear-se na All Japan Pro Wrestling. E eu diria que foi o primeiro, e durante muito tempo, se calhar vai ser o último, porque não é fácil entrar num show da All Japan, como todos sabemos. Defendeu ou lutou pelo título europeu do CTW em Inglaterra e, portanto, teve um excelente ano no estrangeiro e havia que o valorizar. Também a Shana, que correu toda a Europa. Ela é a Mrs. Match of the Year. Teve combates incríveis durante o ano de 2018. Estou-me a recordar, assim de cabeça, o combate na Courage Wrestling frente à Laura Di Matteo. Simplesmente incrível. O combate final do Queen of Southside, da Southside Wrestling, em que também, contra a Millie McKenzie, um combate simplesmente maravilhoso. A Shana ganhou também, como dizia agora, o título da Southside, do Queen of Southside, e, portanto, teve mais um ano incrível. A Shana é a verdadeira profissional da modalidade e, portanto, teria que estar sempre nesta votação, porque a Shana
é a pioneira e, portanto, às vezes diria que nós às vezes esquecemos um bocadinho dela porque ela não está cá, mas a Shanna verdadeiramente incorpora o espírito do que é ser português, o espírito do que é ir lá para fora, o espírito de ser profissional, de fazer as coisas bem e de tentar ser a melhor sempre. E, portanto, mais do que justa a nomeação da Shanna. Por último, o ativista Mauro Chaves, o Mauro que em Inglaterra, na London Lucha League, leva um reinado imperial de mais de 150 dias. Penso que no próximo show, e à partida estará com o título ainda no próximo show, chegará ao dia 172. Portanto, um reinado que se calhar alguns não previam, que surgiu com alguma surpresa, mas a verdade é que neste momento nenhum de nós já consegue imaginar a London Lucha League sem o Triple L, World Vegan Weight Championship, o Mauro a ter um reinado incrível na London Lucha League e, portanto, a ter que estar nesta votação. E, em segundo lugar, dizer antes de mais que esta foi de todas a votação mais desequilibrada, portanto, o primeiro classificado abarcou grande parte dos votos. Mas vamos ao segundo. O segundo classificado foi Red Eagle, com 17,8% dos votos. Um segundo lugar bastante curioso. A comunidade quis aqui premiar o Red por todo o ano no estrangeiro que ele teve. Volto a repetir, 17,8% dos votos. Porque, em primeiro, naturalmente, eu acho que a vencedora estava encontrada antes da votação até. Killer Kelly, 57,5% dos votos. A Kelly, naturalmente, qualquer votação com lutadores portugueses em que entra a Kelly, os adversários, naturalmente, não têm hipótese, por muito bom que sejam, porque a Kelly, neste momento, está noutro nível, está na WWE, e, portanto, normalíssima esta vitória. A grande vencedora, Killer Kelly, com 57,5% dos votos. Passemos à próxima categoria, a Feud do ano. E como Feud do ano tínhamos Claudia Bradstone frente a Thalia Martins, Bruno Corvo Almeida frente a Ramon Vegas, Luís Salvador frente a Bruno Bemer Brito, Leo Rossi frente a Super Kid Nelson Pereira e Santos versus James Matthews. E, portanto, tínhamos aqui 5 feuds muito equilibradas, na minha opinião, mas houve uma em que a comunidade votou massivamente. Primeiramente, vamos ver o segundo classificado com 17,8% dos votos. Corvo contra Ramon Vegas. Ainda assim, quase 20% dos votos para o Corvo e para o Ramon. Não esquecer que temos aqui 5 concorrentes e, portanto, quase 20% é uma boa votação. Porque, em primeiro lugar, e realmente esta foi uma grande feud, mas ainda assim surpreendeu-me a massividade com que ganhou. Mais de metade das pessoas votaram nesta feud. Claudia Bradstone frente a Thalia Martins é a feud do ano no Wrestling Nacional. 50,7% dos votos. Volto a repetir, metade das pessoas que votaram deram a vitória à Cláudia e à Thalia. Na minha opinião, de uma forma justa. Foi uma grande feud, uma feud inovadora, uma feud com grandes combates, uma feud longa e, portanto, merece claramente esta vitória. Disso não há a mínima dúvida. Passemos à próxima categoria e para a próxima categoria temos o combate do ano. A concurso estavam Claudia Bradstone frente a Thalia Martins, o combate que elas tiveram no CTW, Campeonato Europeu de Luta Livre. Depois, Bruno Corvo Almeida frente a Ramon Vegas no WP Leather Match. E se repararem, estes dois combates são as duas primeiras feuds, ou na feud do ano, os dois primeiros classificados, foram exatamente estes dois. Portanto, estão aqui dois combates que representam essas feuds. Depois, Leo Rossi frente a Tamura no CTW Incidente Internacional. Ainda Santos versus Art Flyer no APW Uma Nova Esperança. Luís Salvador frente a Bruno Bemer Brito no WP Batalha da Reconquista. E
Marcos Vitória, frente a Killer Kelly, frente a Desmond Daryl Allen e frente a Bernardo Barreiros. Um four-way foi o opener da batalha final. Portanto, 6 combates aqui em disputa. Foi uma votação equilibradíssima entre muitos destes combates. Mas vamos ver quem venceu. Antes de mais, o segundo classificado, com 22,9% dos votos, Cláudia Bradstone, frente a Thalia Martins. O combate, o grande combate que tiveram no CTW, Campeonato Europeu de Luta Livre. Foi realmente um grande combate, mas a comunidade portuguesa de wrestling quis premiar um combate de forma clara, com 30% dos votos, e dizer que quando temos 6 combates em disputa, 30% dos votos é muito voto, e com 30% o incrível main event do CTW, Incidente Internacional, Leo Rossi frente a Kazuhiro Tamura, é o combate do ano em Portugal. Foi realmente um enorme combate, não há a mínima dúvida. Um dos melhores main events alguma vez disputado em solo nacional, e é para a comunidade de wrestling portuguesa o combate do ano em Portugal. Passemos, faltam-nos duas categorias para terminar os vencedores destes prémios. Eu diria que são as duas categorias principais. Promoção do ano e lutador do ano, naturalmente. Vamos começar com a promoção do ano. Os 3 concorrentes, naturalmente, que eram APW, CTW e WP. E foi uma votação muito renhida entre duas destas promotoras, entre o CTW e o WP. Dizer que aqui a APW ficou um pouco atrás, na minha opinião, não pelo que entrega em ringue, porque a APW entrega bons shows, a APW faz entrega em ringue. No entanto, eu acho que aqui a comunidade penalizou claramente a parte da promoção da APW. E curiosamente, essa é a parte mais fácil, portanto, o mais difícil, que é entregar em ringue. A APW já faz. No entanto, com a quase ausência de promoção, a APW não cria awareness, e acho que foi esta falta de awareness que foi penalizada pela comunidade. E portanto, vamos ao runner-up e ao vencedor. Em segundo lugar, com 38,4% dos votos, ficou o CTW, porque o grande vencedor foi o WP Wrestling Portugal, com 39,7% dos votos. Portanto, com 1,3% a mais, uma vitória renhida do WP, mas muito justamente eu acho que a comunidade quis premiar aqui a consistência do WP. O WP, tecnicamente e em termos de consistência, na minha opinião também, continua a ser a promotora que melhor entrega. O CTW este ano teve grandes shows, mas não teve possivelmente uma regularidade tão grande, e talvez tenha sido isso que penalizou aqui um bocadinho o CTW, apesar de que a votação não é muito diferente, a verdade é essa. Isto terá sido aqui por 4 ou 5 votos. No entanto, o grande vencedor, e justo na minha opinião, é o WP, 39,7% dos votos. O WP é a promotora do ano em Portugal. E vamos à última categoria de todas elas, o lutador do ano. Estavam a concurso Bruno Corvo Almeida, Cláudia Bradstone, Leo Rossi, Luís Salvador, Luís Mira e Ramon Vegas. 6 lutadores em disputa, e vamos primeiramente ao segundo classificado. Teve 22,2% dos votos, portanto, tendo em conta que temos aqui 6 lutadores, foi uma excelente votação para o Luís Mira, segundo melhor lutador do ano em Portugal, para a comunidade que votou 22,2%, porque o vencedor e lutador do ano
lutador de 2018 em Portugal, teve 33,3% dos votos. Foi uma vitória quase massiva para este lutador, porque temos que ter em conta que tínhamos aqui 6 concorrentes e, portanto, ter 1/3 dos votos é muito voto para o lutador do ano em Portugal, Leo Rossi, o ex-campeão do CTW, o brilhantismo do Rossi, dos combates do Rossi, o reinado que o Rossi teve de mais de um ano, tudo isso foi aqui premiado e, na minha opinião, muito bem premiado. O Leo Rossi foi realmente o lutador do ano em Portugal. Diria, poderiam haver aqui mais um ou dois que lhe fizeram aqui frente muito perto, mas se calhar se nós virmos todo o ano e portanto o facto do Rossi como campeão ter conseguido elevar a própria promotora, possivelmente esta vitória é muito justa, pelo menos a comunidade é o que diz, 33,3% é uma vitória que não deixa dúvidas. Parabéns também ao Luís Mira, que sem vencer, porque todos os lutadores que aqui estavam tinham vencido o título máximo da promotora, menos o Mira. No entanto, isso não impediu a comunidade de premiar, portanto, a confirmação de que o público está realmente com o Mira. Não é o facto do Mira não ter sido campeão que não o leva a ser o vice melhor lutador do ano ou o segundo melhor lutador do ano em Portugal. E, portanto, está tudo visto em relação aos prémios Hoje Falo Eu 2018. Esta foi a primeira edição. Para o ano vai haver, naturalmente, uma segunda. Há que premiar o que melhor se faz em Portugal em relação a wrestling nacional. Esperemos que para o ano, a votação este ano foi muito boa, esperemos que para o ano ainda seja maior. Quanto maior a votação, mais justos serão estes prémios. No entanto, se pensarmos que teremos em Portugal, eu diria, 10 mil fãs de wrestling e se calhar, infelizmente, nem metade desses ligam propriamente a wrestling nacional. Portanto, eu diria que o nicho do wrestling nacional talvez ande ali nas 3, 4 mil pessoas que realmente possam ligar a wrestling nacional, umas mais, umas menos. E, portanto, com a votação que aqui houve, naturalmente que o sentido de voto está mais do que confirmado. Bastará pensarmos que, em termos de estudo de mercado, normalmente para 10 milhões de pessoas fazem-se 1000 entrevistas e, portanto, e com isso consegue-se o sentido de voto normalmente com uma margem de erro de 2%. Aqui existiram quase 100 pessoas a votar para um resultado ou para uma extrapolação de 5 mil, vá lá, e, portanto, isto mais do que indica qual é o sentido da comunidade em relação a todas estas categorias. Foram os prémios Hoje Falo Eu, os prémios Hoje Falo Eu 2018. Foi o último Espaço do Fontes do ano. Eu vou voltar naturalmente para o ano. Desejo-vos uma excelente passagem de ano. Espero que tenham tido um ótimo Natal. Nós encontramos para o ano. Qualquer dúvida, qualquer comentário que queiram fazer, é só deixarem aí na caixa de comentários. E, como sempre, vejam a programação toda do SmackDown. Volto a repetir, da minha parte é tudo. Obrigado do fundo do coração.